A história Cheiro de Mato, ela é uma narrativa de uma família numerosa, uma família de vida rural, ativa, dentro de princípios, de valores, uma família que tinha 6 filhos, Dona Augusta, esposa, o seu Inácio, e tinha a Dona Sabina. A vida deles era assim, acordavam muito cedo e 5 horas da manhã o galo gupe já estava cantando lá o seu can, 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 lá, acordando todo mundo, e a tia Sabina já acordando as crianças, e olha a escola, e todo mundo correndo, e já ia todo mundo para a mesa tomar café. Café de zona rural, um café farto, né? As crianças tomavam café, iam para a escola, e o seu Inácio já ia para a roça, cuidar do gado, cuidar da sua roça. Dona Augusta também se ataviava e já ia cuidando dos afazeres domésticos, e assim a vida ia transcorrendo, né? Tinha Jorge, que destaca na história, que ele tinha um seu sonho assim, bem avançado. O seu Jorginho, ele, como chamava a Dona Sabina, né? Seu Jorginho queria ser doutor. Ele não se conformava com aquela vida do campo e ele achava que tinha uma vida melhor que isso. E ele queria estudar, ser doutor e tirar, inclusive, a família dali. E o tempo foi passando, né? E o Jorginho influenciava os seus irmãos também, né? Francisco, e sem muita vontade, mas pela influência do irmão, os outros queriam mais era brincar. A Berenice, a Lindalva queriam a Rosinha, queriam ser professoras, os outros ficavam brigando com o gato Rincó, que era o mimo da família, e assim ia transcorrendo o tempo, até que houve uma reviravolta nessa família. O diretor da escola chega uma tarde, lá para falar com o seu Inácio, sobre a ida do Jorginho para uma cidade grande, porque ele viu o potencial dele para o estudo. E foi lá falar com o seu Inácio, com a Dona Augusta, para levar o menino para a capital, para ele estudar, seguir os seus sonhos. A família, a princípio, ficou em choque. O quê? Vai levar o Jorginho? A Sabina já regalou o olho, a Dona Augusta também já não entendia nada. E assim transcorreu, falou, olha, eu entendo a preocupação de vocês, mas avaliem a proposta, né? Avaliem bem a seriedade dessa proposta. E assim, conversa vai, conversa vem, e foi permitido, foi consentido que o Jorginho fosse com o diretor da escola para a cidade grande. Arrumou sua mala, seus pertences, não esquecendo dos seus livros, porque os livros eram o combustível do sonho dele, não podia abandonar os livros. Arrumou as suas roupinhas numa mala, tá, e foram para a cidade se encontrar com a família do diretor da escola, e dias depois já seguiriam para a capital. Nessa despedida, né, um abraço longo, um abraço demorado, né? E Dona Augusta ali com os olhos meio marejados, né, alisando o cabelo do seu filho, alisando as costas, né? E saíram ali com a voz meio embargada, e dias depois o Jorginho seguiu para a capital. A vinda dele para visitar os pais era bem raro, né? Mas quando ele vinha para casa dos pais, o retorno dele era uma festa, porque a Sabina se preocupava de encher a mala dele com guloseimas, era doce geleia de amora, era doce de mamão, era biju, era bolo de tapioca, abacates que ela colhia fresquinho, e lá ia Jorginho, retornava. Mas as visitas eram raras, até que numa noite chegou uma carta, e depois do jantar todo mundo reuniu-se à mesa, inclusive o gato Ricó, que já não era tão ágil, né? Já com bigodes brancos, o gato também estava presente ali. A Sabina também não entendia nada do que se tratava, mas sabia que era coisa boa. E a carta começava assim: ingressei na universidade. Aquele era o início da carta, né? E o decorrer dela, todo mundo festejou, os anos se passaram, 5 anos se passaram, e Jorginho se formou, mas os pais não puderam ir nessa formatura, porque o seu Inácio estava cometido de maleita. E nessa maleita ele ficou muito cansado, muito fraco, ele não podia nem sair, nem até a porta, então não foram na formatura, por esse motivo. Jorginho preocupado. Não demora muito, Jorginho passa no concurso de magistratura, já era um juiz de direito, alcançou os seus sonhos. E aí então, Jorginho vem até o sítio aqui no Peropava, beira do rio. E ele vem buscar o seu pai para tratamento. Levou, Dona Augusta foi com ele chegou lá, ficou se tratando com mais recursos das ciências, ele começou a melhorar gradativamente. O seu rosto já estava mais corado, o cansaço já não se percebia. E aí então vem a tristeza. A tristeza do seu Inácio. Ali ele tinha tudo. Passeava de carro com o filho se desdobrava
para que ele se sentisse bem. Aliás, o Jorginho queria até comprar uma casa ali para levar eles já embora para lá, mas ele foi vendo o pai cada vez mais triste, mais triste, mais triste, né? Mas o que está acontecendo? Era a alegria que ele tinha perdido. Ele tinha perdido a alegria dos olhos. Já não tinha mais aquele semblante alegre, aquele ar festivo. E aí, um dia, depois do café, seu Inácio ficou engasgado, deu uma tosse, limpou a garganta, pigarreou e falou para o filho: quero ir embora para o meu canto. Aí o Jorginho: o quê? Isso mesmo, filho. Eu quero que me leve de volta para minha casa. E com todas as contestações, eu sei que acabou o Jorginho levando o Inácio de volta para sua casa, né? Nessa viagem, o Inácio já ia dormindo, sonhando, e já via os horizontes alaranjados, vermelhos, e escutava passarinhos, quando na verdade era um sonho. O solavanco da estrada mostrou para ele que era um sonho. Não demorou muito, eles avistaram já a porteira, entraram na casa, a casa com um alpendre, né, uma varanda. Eles adentraram, Dona Augusta já entrou correndo, já foi lá, entrou pela porta da cozinha, foi lá abraçar a filharada, todo mundo já pendurado no pescoço, mas seu Inácio foi em direção oposta. Ele foi lá para o lado do rio, pegou a sua canoa, que estava ali amarrado, do jeitinho que ele deixou. E ele foi lá para o meio do largo. Lá ele via a sua casa com o alpendre, a rede que ele se espreguiçava. Ele via o pé de jabuticabeira florida como uma noiva no altar. Via o pé do maracujá com suas flores roxas, anunciando que ia ter uma fartura de frutos, né? Ele via a chaminé saindo fumaça, tudo nos seus pensamentos. Ele via aquela fumaça do chaminé, aquele cheiro de feijão com torresmo, com cebolinha verde, que só a sua Augusta sabia fazer. E lá ele olhando, contemplando tudo aquilo, ele remou e foi para o porto, entrou pela porta da cozinha, afastou a porta, pegou dali a sua viola, dedilhando a sua viola, e ele então declamou: terra de chão vermelho, meu recanto, meu quinhão, riqueza das grandes cidades por aqui não se tem não, mas tem cheiro de mato, tem rio para pescar, montanhas bem verdinho e passarada revoar. E ele cantando e tocando e cantando essas estrofes. E Jorginho estava em silêncio, só observando o pai alegre, feliz, cantarolando sua viola. E aí então ele abraça o pai, pega a mãe pela mão, se abraçam. E ele fala para o pai: perdão, meu pai, pela simplicidade da vida e por essa riqueza que eu não conseguia enxergar. Aí Inácio já toca viola forte e diz: rapaz, vamos tomar café que a Sabina já está ficando enciumada, né? E foram os três tomar um café. Essa é a história da vida da família grande do seu Inácio e Dona Augusta. Vida simples, vida do campo, com todas as suas riquezas, suas farturas, seus valores, seus princípios. Não desista dos seus sonhos.